Boa tarde a todos. Então, estou iniciando aqui a agenda 02, Tecnologia da Informação 3. Nessa agenda, nós vamos aprender a trabalhar com funções no banco de dados MySQL. Então, função é um bloco de código SQL que recebe parâmetros e retorna apenas um valor. Quando que nós vamos utilizar, então, as funções no MySQL? Vamos utilizar quando vamos calcular valores repetitivos, como, por exemplo, preço total de venda, média de algum valor, consultas padronizadas que seguem uma mesma rotina e regras de negócio, como, por exemplo, calcular o valor de um imóvel com base em uma taxa de juros. Qual que é a vantagem de utilizar funções dentro do MySQL? A vantagem é que você pode reutilizar essa consulta várias vezes dentro do banco de dados, utilizando apenas a chamada da função. Também facilita a manutenção, já que você não precisa alterar a consulta várias vezes, apenas alterando então a função. E mantém as regras de negócio no banco de dados de forma organizada. As funções, elas são chamadas de rotinas. Temos dois tipos de rotinas: procedures e functions, que são as funções. Procedures nós vimos na agenda 1, diferente de funções, as procedures executam ações que podem retornar múltiplos resultados. Funções, nós vamos ver que retornam apenas um valor. Quando vamos chamar uma procedure, usamos o comando call e o nome da procedure, e se for o caso, a passagem por parâmetro de algum valor. E a function, usamos o comando select, o nome da função, e também a passagem, se for o caso, de alguma variável, de algum valor. Aqui vai uma recomendação de usar um function quando a saída, ou seja, quando a saída do procedimento aí, da rotina, né, na verdade, retornar um único valor. E a procedure quando precisar de ações mais complexas. Nós vamos ver alguns detalhes da diferença entre quando se utilizar uma procedure e uma função, mas no final. Vamos ver então como que nós vamos criar uma função, né? Então, para a gente criar uma função, nós usamos aqui, ó, o comando create function, nome da função, os parâmetros seriam as variáveis que nós vamos passar ali dentro. Depois, returns, o tipo de dado que nós vamos retornar, se é um inteiro, se é um double, se é um varchar, né? Begin é quando nós iniciamos aqui a ação da função, e return é a variável de retorno. E aqui nós vimos aqui o delimiter, né? O delimiter, para que ele serve? Qual que é o papel dele? Então, o MySQL, ele entende que quando um comando ele encerra,
é através do ponto e vírgula. Porém, se nós olharmos dentro de uma função, nós temos vários pontos e vírgulas. Então, para que o MySQL não seja induzido ao erro de terminar uma função, a execução dela, fora do momento correto, o que que nós fazemos? Nós mudamos o delimitador. Então, quando a gente coloca delimiter $, nós induzimos o MySQL a entender que não é mais o ponto e vírgula que determina o fim do código MySQL. Então, a partir desse momento, o que determina o fim do código MySQL são $2. Então, ele inicia a função, ele executa a função, e assim ele consegue entender, por exemplo, que essa variável R, uma variável global, vai receber A vezes B. E ele finaliza com $. Depois, ele devolve o delimiter para ponto e vírgula, que é o padrão. Então, é só uma forma aí de explicar para vocês, né, que o problema do MySQL, né, quando ele encontra o ponto e vírgula, ele para de executar o código e a solução, então, é alterar temporariamente o delimitador do código. Para isso, usamos o comando delimiter, que troca, mais uma vez, o ponto e vírgula por $, ou outro símbolo que a gente pode utilizar. Uso de variáveis no MySQL. Então, nós podemos declarar dois tipos de variáveis. Quando usamos o arroba e o comando set, nós utilizamos aí uma variável. Quando usamos o arroba, né? Nós criamos uma variável global. O que é uma variável global? É uma variável que ela pode ser usada, assim como na programação em Python, PHP, Java, ela pode ser utilizada em qualquer parte do código. Já uma variável local, ela é utilizada apenas dentro da função em que ela foi criada. Então, nesse caso, usamos o comando declare. Também temos variáveis do sistema. Variáveis do sistema são iniciadas com dois arrobas. Elas guardam, por exemplo, configurações do servidor. É importante e interessante nós utilizarmos variáveis locais dentro de funções para evitar problemas e conflitos com variáveis do sistema e também com variáveis locais, globais, desculpa. Aqui então nós temos mais uma vez, né, a sintaxe completa da criação de uma função, que nós já vimos, onde o returns define o tipo do valor que será retornado, e o return então envia o resultado da execução da função para a chamada da função. Como então é feita a chamada da função, né? A função ela é chamada através do comando select, o nome da função, e a passagem de valores de diferentes tipos, né? Então, nesse caso aqui embaixo, uma função chamada upper é sendo executada aqui, e ela está dentro da função, né, upper, passando uma outra função com duas colunas, ou seja, nós podemos usar
uma função para chamar uma outra função, tá? Isso a gente chama de recursividade. Vamos ver aqui um exemplo na prática, né? Então, aqui nós temos o exemplo 1 de multiplicação, onde ele, na chamada, ele vai passar o número 8 e o número 10. Ele recebe, então, o 8 na variável A, compatível com o inteiro, o 10 na variável B, compatível com o inteiro, sendo definido que ele vai retornar uma variável do tipo inteiro. Aqui, ele declara uma variável global que irá receber A vezes B e retorna, então, essa variável global como resultado. Aqui estamos usando, então, a variável global de seção apenas como exemplo. Como eu disse antes, em funções reais, preferível usar variáveis locais. Então, a gente poderia usar uma variável declare R aqui no caso, sem o arroba, né? E retornar ela. Aqui o exemplo 2 é o preço total, né? O preço total já utiliza, então, variáveis do tipo double, tá? Aqui ele está dando select, pedindo para exibir todos os dados da tabela compra-produto, que ela foi renomeada para CP, e acrescentando uma coluna preço total, que vai receber o resultado da função preço total, passando por parâmetro o preço de compra do produto e a quantidade comprada do produto. Aqui ele vai retornar um valor do tipo double e ele receberá aqui na variável global R o valor unitário vezes a quantidade. E aqui vai, né, um adendo, né, que esse cálculo, por exemplo, em um sistema de supermercado, ele pode ser repetido em várias consultas usando essa função e assim centralizando o código, sem precisar de fazer esse cálculo várias e várias vezes. Agora que nós temos um exemplo 3, né, que é o valor total de uma compra, né? O valor total de uma compra, aqui nesse caso, ele vai receber o código da compra, que será um inteiro, e através da função preço total, usando a função própria do SQL, que é a função soma, ele vai somar todos os preços totais da compra e então retornar o total da compra. É como se fosse um carrinho de supermercado que tem vários itens que foram comprados. A função preço total calcula o preço total de cada produto e a função total compra, por sua vez, recebe a soma de todos esses produtos comprados e retorna para a chamada da função. Agora vamos analisar aqui um caso real, né?
Só dar uma olhada aqui se alguém entrou na reunião. Então, aqui um caso real, né, de se utilizar uma função, né? Então, nós temos um consultório que ele precisa identificar os procedimentos de imagem e calcular valores baseados no convênio. A vantagem disso é que nós vamos centralizar as regras e facilitar a manutenção do sistema. E também evita repetição de consultas complexas dentro do banco de dados. Primeiro, nós vamos aqui criar uma função que vai definir o tipo de procedimento, né? Então, se retornar I, quer dizer que ele é uma imagem e C para consulta, né? A função ela vai receber um código. Esse código vai selecionar, então, todos os tipos de procedimentos daquele código. Retornando, então, I para imagem ou C para consulta. Agora, nós vamos determinar o valor do procedimento, baseado no tipo de procedimento que nós temos, né? Nós vamos selecionar o valor através do código do procedimento e do código do convênio, que vai ser passado na chamada da função, e ele então fará o cálculo e retornará o, o valor, né, do procedimento. Agora aqui um comparativo de quando é interessante usar funções e quando usar procedures. Por exemplo, nós observamos aqui que em todos os exemplos, nós usamos as funções com o comando select, ou seja, para realizar seleções de dados e cálculos. Então a função, ela tem uma característica que é retornar um único valor, número, texto, data, e elas são chamadas dentro de expressões como select, where ou order by, não alterando dados, apenas calculando ou formatando informações, podendo ser usadas em qualquer lugar onde pode usar um valor ou coluna. Por exemplo, cálculo do preço total, retornar a idade de um cliente através da base de dados da data de nascimento, padronização de um CPF, cálculo de desconto de um produto. Use função quando precisar de um valor pronto para ser usado dentro de uma consulta. Procedure são executados através do comando call, diferente do function, da função, que só retorna um único valor, ela pode retornar vários valores, várias ações, e diferente da função que vai usar o select, ela vai servir para inserir, ou seja, o comando insert, atualizar, update, deletar, delete, para então inserir, atualizar e alterar e deletar os dados de um banco de dados.
Então, são usados para processos mais complexos e com várias etapas. Por exemplo, para processar o fechamento mensal do caixa, atualizar os status de pedido, gerar relatórios com várias consultas, gerar várias execuções de inserção e atualização de dados. Use Procedure quando for executar ações e não apenas calcular ou retornar um único valor. E aqui vai então uma tabelinha comparativo, né, entre função e procedure. Função retorna um único valor, procedure vários valores. Função usada dentro do comando select, where order by, e executada através então do comando select aqui, e o procedure é executado com o comando call. A função geralmente não altera dados. Procedure pode alterar dados, pode excluir dados e pode inserir dados. Função ideal para cálculos, formatações e verificações. E a procedure ideal para processamentos e tarefas complexas. A função ela pode ser reutilizável em expressões SQL de consultas, né? E a procedure pode ser reutilizável como processo completo de atualização, inserção e exclusão de dados. Então, espero que essas dicas tenham ajudado vocês a entenderem um pouco mais sobre procedures e funções. Estarei agora encerrando aqui a reunião e estarei aberto aí até as 10 horas da noite e segunda-feira, a partir das 8 da manhã, para a retirada de dúvidas no Correio Tech. Um bom final de semana para todos e uma boa noite.